Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é a professora Patrícia de Cássia. Hoje a gente vai falar sobre quais são os impactos, da vida profissional, após essa onda chamada coronavírus. O que é que muda na realidade desse cenário, desse mercado de trabalho, né? Como é que você se vislumbra depois quando a gente atravessar esse processo da pandemia? Então é muito interessante você perceber que dentro desse contexto de crise, muitos profissionais, muitas profissões, negócios e empresas, elas estão passando por um processo de reinvenção. É como se a gente estivesse passando por um processo de travessia, tá? Aqui é o mundo antes coronavírus. Aqui é o mundo pós-coronavírus. E a gente está fazendo essa travessia aqui, tá? Imagina aqui de maneira imaginária uma ponte aqui entre a minha mão e a outra mão. Então a gente está atravessando isso aqui. E nessa travessia a gente vai ter que fazer escolhas e a gente vai entender de forma muito prática o que vai mudar no mundo do trabalho. Primeira coisa, você aí vai precisar trabalhar dentro de você cada vez mais o senso de liderar a si mesmo. O que significa isso? Você liderar as suas competências, entender das suas habilidades. Você vai precisar estar conectado com você mesmo e principalmente aqui com o mundo externo. Deixa eu explicar como é que funciona melhor. Olha só. Dentro de você existem habilidades, aptidões, competências. Existem histórias que você viveu, existem experiências e todas elas são muito valiosas. E também já existiu crises que você já vivenciou. Eu sei que nesse momento de crise vai fazer com que a gente pergunte a si mesmo como é que a gente pode performar, como é que a gente pode se posicionar diante dela. Primeira coisa, você vai precisar desenvolver a capacidade de liderar a si mesmo. Você vai precisar ter a capacidade de, dentro desse contexto, buscar dentro de você um equilíbrio emocional. Um outro ponto que você vai precisar trabalhar bastante é o seguinte, é explorar as novas tendências. Ou seja, a gente vai perceber que algumas profissões elas vão se tornar cada vez mais obsoletas. São profissões que estão muito focadas, estão muito desvinculadas ao mundo digital, ao mundo tecnológico. Então, você já parou para pensar que diante daquilo que você gosta de fazer, você já parou para pensar naquilo que você gosta de fazer? Qual é a área que você quer atuar? Qual é a área que você quer explorar os seus conhecimentos, conhecer, se debruçar mesmo e fazer a diferença nesse mundo? O mundo vai precisar das suas competências. O mundo vai precisar de você, desde que você lidere. Desde que você lidere a sua missão. Nesse coronavírus, o mundo e o Brasil já passou por várias crises, né? Com certeza você já aí estudou história e já presenciou que muitas crises nós já vivenciamos no mundo e também no Brasil. Porém, a crise do coronavírus veio trazer um estralo, veio trazer uma mudança de chave, veio trazer uma nova perspectiva de um novo profissional do futuro. E como é que vai ser esse novo profissional do futuro? Aquele que vai estar totalmente interligado aos fatores tecnológicos. Você vai ter momentos que você vai ter aqui junto nesse vídeo aqui que eu estou fazendo, a quem sabe você trabalhar também fazendo o seu posicionamento digital, aquilo que nas áreas que você escolher, você vai poder trabalhar aqui no mundo digital, desde que você entenda qual é a sua missão profissional, qual a sua missão de vida, o que é que você quer levar para o mundo através da sua profissão após a pandemia e principalmente durante a pandemia. Durante a pandemia, tem grupos de pessoas que estão estudando, que estão entendendo o que está acontecendo, mesmo sem muitas respostas, mas eles estão em movimento. E esse movimento faz com que as pessoas elas caminhem e que não fiquem estagnadas no mesmo lugar. Então, os impactos das profissões vai fazer com que a profissão que você for atuar, independente da área, você vai ter que ter a capacidade de liderar as suas competências, você vai ter que ter a capacidade de se posicionar diante do mundo tecnológico, porque cada vez mais a tendência é você
unir os pontos, conectar os pontos para que você possa aqui entrar no mundo digital, entender essas nuances do mercado e se readaptar. Readaptar é fazer uma nova leitura de cenário. E essa nova leitura de cenário vai fazer com que você se debruce em estudar. Eu sou professora e a minha fase de estudar não passou. A nossa fase de estudar, ela é interminável. Sabe por quê? Porque a gente amplia a nossa consciência, amplia a nossa percepção, para que a gente possa tomar decisões nesse momento. Você só consegue tomar novas decisões com um novo posicionamento, com a nova profissão ou até um novo jeito de você se posicionar na crise quando você se posiciona e lidera. Quando você estuda, quando você explora de forma curiosa, sabe? Aquilo que você está estudando. Então, cada vez mais os profissionais bem preparados, que estão fortalecidos com bons conhecimentos, estão em ambientes que proporcionam inovação, que estão em ambientes que proporcionam evolução, conexão com pessoas que realmente estão interligadas ao mundo tecnológico. É isso que os profissionais e você vai precisar se reinventar, alinhado à sua personalidade, alinhado àquilo que faz o seu coração bater forte e os seus olhos brilharem. Bom, diante dessa pandemia, eu tenho certeza que se fosse escrever um livro agora, eu escrevia O Mundo Após a Pandemia. Mas como estamos ainda atravessando, existem muitas cores ainda, que ainda vão ser esclarecidas no decorrer dessa travessia. Lembra que eu falei desse ponto e desse ponto? Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você fosse escolher o profissional agora, qual profissional você seria? Que profissional é esse que você precisa ser para fazer a diferença nessa travessia? Os profissionais os soldados, né? Deixa eu fazer uma analogia aqui, tá bom? Então, os soldados quando iam para a guerra, eles se preparavam mentalmente, eles se preparavam emocionalmente e também se preparavam estrategicamente, através de conhecimentos e também de ações específicas. Porque é o seguinte, você vai precisar estudar, você vai precisar se preparar, você vai precisar estar no movimento de desenvolvimento da sua profissão, mas você vai precisar perceber que na crise é onde existe também grandes oportunidades. Quais são as oportunidades que você precisa enxergar para conduzir a sua vida profissional diante dessas mudanças? Lembre-se, adaptabilidade, flexibilidade, liderança, posicionamento, autoconhecimento, porque nenhum soldado vai à guerra sem uma missão. Qual a sua missão? Um forte abraço para você e espero ter colaborado na sua jornada. Tchau, tchau.